Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim falar sobre o Afeganistão novamente. Dessa vez eu quero explicar quais são os interesses que as superpotências globais têm naquela região e como esses interesses influenciam no andamento do conflito, como que os interesses, por exemplo, da China e dos Estados Unidos, eles influenciam naquilo que acontece dentro do território afegão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para compreender um conflito em qualquer parte do mundo, nós precisamos entender quais são os interesses envolvidos. Mais especificamente, os interesses das superpotências globais, ou seja, aquelas que têm capacidade de projetar poder em todo o mundo, e das potências regionais, que naquela região têm o interesse de fazer valer a sua vontade. Abrir um parênteses aqui e explicar que projetar poder é o termo que o pessoal nas relações internacionais usa para um Estado fazer valer a sua agenda e garantir os seus interesses, principalmente através da força, fora dos limites de sua fronteira. Ou seja, é quando, por exemplo, os Estados Unidos enviam tropas para algum lugar para fazer valer os seus interesses. Aí a diferença entre as potências globais e as regionais é essa. Os Estados Unidos, que é uma potência global, conseguem projetar poder em qualquer lugar do mundo. Eles têm aqueles strike groups cheios de porta-aviões, de cruzadores, torpedeiros e etc. Já, por exemplo, uma potência regional, que seria, por exemplo, o Brasil, é engraçado até chamar de potência, mas se houvesse um conflito entre o Uruguai e o Chile, estaria dentro da zona de influência do Brasil, estaria dentro do interesse do Brasil, e aí haveria uma interferência nesse conflito. É claro, se o Brasil estivesse sendo comandado normalmente, estivesse cumprindo sua função como potência regional. Se acontecesse hoje, eu não sei o que aconteceria. Talvez o Bolsonaro saísse a andar de bicicleta com o Carluxo e... Bom, não vamos falar de bandido, vamos falar de Talibã, é um pouco melhor. Ou não, não sei. Mas é o seguinte, sabendo quais são as diferenças entre as potências globais e as potências regionais, vamos àquelas que têm interesse na região, àquelas que têm interesse no Afeganistão, e são muitas, por causa justamente da posição geográfica do Afeganistão, o local que o Afeganistão está no mundo. Deixa eu tentar mostrar o mapa para vocês, vamos ver se dá para mostrar o mapa. Aqui, ó. Vai ficar horrível, não vai dar reflexo, vai ficar uma droga. Então, eu vou fazer o seguinte, você pegue um mapa e veja aonde está o Afeganistão. O Afeganistão é um dos países mais ao sul, aliás, é o país mais ao sul daquilo que a gente chama de conjunto da Ásia Central, ou Merdaquistão, que tem lá o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, que são todos países pobres, agrários, montanhosos, áridos, em geral ditatoriais, com uma péssima qualidade de vida. Mas a posição do Afeganistão é estratégica, porque ele se encontra no centro da rota entre aquela região do Oriente Médio, lá da Arábia Saudita, Irã, Iraque, e a região da Ásia Central, dos Merdaquistão e a própria China. Então qualquer coisa que tenha que passar entre essas regiões, na Ásia Central, ou passar da Índia para a Ásia Central, ou passar do Irã para a China, em toda essa região, o Afeganistão está no meio. Então ele é estratégico para muitos países. E vamos começar com o mais importante deles, que é os Estados Unidos da América. Eu até fiz uma listinha de prioridade deles, eu acho que o mais importante deles, o mais interessado, é os Estados Unidos da América, porque é a potência hegemônica global que tem capacidade de projetar poder no mundo inteiro, e o maior interesse deles naquela região era a questão da guerra ao terror. Depois que houve o atentado do 11 de setembro em 2001, os Estados Unidos se voltaram para uma agenda de guerra ao terror, e se tornou interessante para eles, se tornou importantíssimo para eles garantir que o Afeganistão não fosse mais um paraíso terrorista. Porque quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão lá na década de 90, em 96, o que aconteceu foi que eles passaram a cobrar propina de grupos terroristas e assim
garantir a eles um porto seguro lá no Afeganistão. E aí, para acabar com isso, os Estados Unidos tinham que colocar ordem no país. Aí eles foram lá tentar erguer um governo fantoche, fazer lá um processo de nation building, de state building, mas a realidade é que a nação que eles tentaram construir nunca deu certo. Porque o que tem no Afeganistão não é uma nação, são tribos nômades da Idade do Bronze com fuzis modernos, é o que tem no Afeganistão. Então não foi possível fazer o nation building e, além, é claro, desse interesse em acabar com o terrorismo, também existe um interesse mais estratégico, que é a questão de que o Irã faz fronteira a oeste do Afeganistão. Aí você tem lá o Afeganistão e a oeste você tem o Irã. E o Irã é um dos maiores inimigos dos Estados Unidos da América. Então era extremamente interessante ter bases, soldados e capacidade de projetar poder e dar uma resposta rápida ao Irã, estando posicionados no Afeganistão. Porém, o custo disso foi a perda de milhares de vidas de soldados americanos e de mais de 2 trilhões de dólares, se não me engano. De qualquer forma, é uma cifra assustadora, é um montante de dinheiro assustador que foi gasto nessa guerra do Afeganistão, e exatamente por isso os americanos estão se retirando. Não conseguem mais justificar essa guerra. O que acontece é que os soldados americanos não têm pelo que lutar no Afeganistão. Não é uma guerra que tem capacidade de mobilizar de verdade as tropas americanas. Não é uma guerra que tem capacidade de, digamos assim, garantir que os americanos lutem com o ímpeto que é necessário para derrotar o Talibã. Poderia abrir um parêntese maior aqui, mas eu vou recomendar a todo mundo ler A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e entender por que nenhum conflito, nenhuma batalha pode ser ganha se o exército não estiver devidamente motivado. Não é possível ganhar um conflito sem as motivações corretas e as motivações justas. Bom, no livro do Sun Tzu ele fala muito sobre a questão da motivação do governante ser legítima, sobre haver um propósito grandioso na guerra. Isso tudo aí é filosofia chinesa e eu acho até um pouco barata. Na realidade, é preciso fazer com que os soldados tenham ímpeto de lutar, com que eles estejam lutando por alguma coisa, lutando em nome de algo que seja caro a eles. No caso dos americanos não é assim, nenhum deles se importa com o Afeganistão. É uma cultura diferente, um povo diferente, a milhares de quilômetros de suas casas. O soldado americano vai para o Afeganistão esperando a hora de ir embora, da mesma forma que aconteceu no Vietnã. Eles iam para lá esperando a hora de ir embora, não tinham pelo que lutar, e aí realmente não teve como aquilo dar certo. O mesmo vale para o governo fantoche afegão. Não é um governo de uma nação, aquele governo criado pelos Estados Unidos não é um governo dos afegãos, é só um governo de oligarcas locais que foram patrocinados pelos Estados Unidos, e nenhum deles tem realmente o ímpeto de lutar para defender o seu povo, seu território, suas casas. No máximo que eles querem mesmo é defender o seu, defender o seu esquema. Por isso que não deu certo o governo afegão que foi erguido lá, o marionete criado pelos Estados Unidos. E agora vamos para o interesse da China, que é um interesse um pouco mais complexo, pelo menos agora, que é a questão de que nos últimos anos a China começou a criar um complexo de obras monumentais que eles chamam de Nova Rota da Seda, ou sei lá que nome maluco eles dão para isso, mas o que eles estão fazendo são obras de logística, são linhas férreas, estradas, portos, em toda aquela região, passando pela Ásia Central, indo na direção da Europa, indo na direção da África. É realmente um complexo muito grande de obras que faz sentido até trazer um vídeo inteiro aqui para esse canal explicando, mas o que eles querem é ter uma malha logística, uma rede logística formidável. E como eu expliquei anteriormente, o Afeganistão está numa posição estratégica por onde qualquer
rede logística, estradas, linhas férreas e etc., vão acabar passando. Então é do interesse da China garantir uma aliança com aquela região. Por isso que eles acabaram de reconhecer o Talibã como legítimo. E vejam só uma coisa interessante. Abri mais um parêntese aqui para explicar que a China, dentro de seu território, comete genocídio contra minorias étnicas muçulmanas, os chamados uigures, que existem lá na província de Xinjiang, na China. Lá eles são colocados em campos de reeducação. Aliás, me desculpe, são campos de concentração. Campo de reeducação é o termo politicamente correto que eles usam para não chocar todo mundo. Mas essa é a verdade. Existe extermínio, existe matança, existe repressão. E o Talibã, até poucos anos atrás, condenava essa atitude por parte da China. Bom, a China veio com apoio diplomático, vai vir com o dinheiro, inclusive talvez a China já tenha pingado um ou outro trocado na mão do Talibã, então como a gente sabe, né, extremista é extremista até começar a pingar dinheiro na mão. Isso aí é o que acontece com radicais e vagabundos. Então, o Talibã agora é aliado da China. E é claro, além dessa questão logística, da questão de ocupar um local que era a zona de influência dos Estados Unidos, a China também tem interesse em uma outra coisa. Mas antes disso, eu vou explicar uma coisa legal sobre o sistema internacional, é que não existe vácuo de poder. Assim como você olhar a política brasileira, você vai perceber que também não existe nenhum vácuo de representatividade, vácuo de poder. Quando o líder de algum grupo cai, sempre vai subir outro. Quando algum grupo deixa de ser representado por um determinado partido, outro vai pegar a representação desse grupo. Né? Fazendo uma analogia porca aqui com o sistema internacional, não existe vácuo de poder. Se uma região sai da zona de influência dos Estados Unidos, ela vai cair na zona de influência da União Soviética, por exemplo, na época da Guerra Fria, ou da China ou da Rússia, se a gente for olhar hoje. Então, como não existe vácuo de poder, vai ter lá a China tentando ocupar isso na região. A China vai tentar projetar poder naquela região. E um outro interesse da China, né, além da questão logística e da questão da projeção de poder, também é a papoula. A papoula é a planta usada para produzir o ópio, para produzir heroína, para produzir drogas. E um dos grandes interesses, é claro, do Partido Comunista Chinês é controlar o tráfico de ópio no mundo, o tráfico de heroína. A gente sabe muito bem o que eles gostam de fazer e como o Partido Comunista Chinês se envolve com o crime organizado, não é mesmo? Então, além da logística, além da questão da projeção de poder, eles também querem dominar o tráfico de ópio no mundo. É esse o interesse da China e é por isso que a gente não pode ser muito amiguinho dos chineses. Mas agora vamos para outros países que têm interesse na região também. O Paquistão, por exemplo, a maior fronteira terrestre, aliás, todas as fronteiras do Afeganistão são terrestres, é um país sem litoral, mas a maior fronteira que o Afeganistão tem é com o Paquistão. Ela vai do sul até... Deixa eu pegar... Ela realmente vai do sul do Afeganistão até praticamente o norte. Ele tem a grande fronteira do norte do Afeganistão é com a Ásia Central, Turcomenistão, Uzbequistão, mas a outra grande fronteira lá a leste e ao sul é com o Paquistão. E o Paquistão tem alguns interesses naquela região. Para começar, eles precisam garantir que haja do lado oeste deles, ou seja, onde está o Afeganistão, um aliado e não uma ameaça. Porque do outro lado, imagina que vamos pegar aqui alguma coisa para ilustrar, para ficar mais fácil entender. Já sei, as bolinhas vão servir. Ó, vou desenhar 3 bolinhas. O Afeganistão, o Paquistão e a Índia. Imagine aqui desenhar aqui 3 bolinhas. Imagine que o Afeganistão está aqui, o Paquistão está aqui, a Índia está aqui. O que acontece é que aqui, eu até desenhei esse círculo
um pouco junta, porque essa é uma zona de conflito do Paquistão com a Índia, que é chamada de Caxemira. É uma zona em disputa, onde, se não me engano, ano retrasado ou no início do ano passado, houveram conflitos com mortes de soldados. O Paquistão e a Índia são duas potências nucleares, ou seja, é uma zona extremamente sensível, de onde existe a possibilidade de sair um conflito muito grande. Já do lado do... Então é por isso que o Paquistão tem um grande interesse nesse conflito. É por isso que o Paquistão tem um interesse em garantir que o Afeganistão não se torne um aliado da Índia, por exemplo, que é um risco. Afinal, os Estados Unidos estão se alinhando com a Índia no momento. Então, pouco custaria para que o Afeganistão se tornasse um aliado da Índia, caso os Estados Unidos continuassem com a sua zona de influência por lá. Então, é um grande interesse do Paquistão garantir que o Talibã domine aquela região. Até porque grande parte da etnia dos Pashtuns, não sei falar o nome dessa porcaria, mas a grande parte da etnia que compõe as fileiras do Talibã é paquistanesa. Então, acaba que o Talibã se torna até uma espécie de estado fantoche das vontades paquistanesas. É por isso que, sem dúvida alguma, o Paquistão vai apoiar o Talibã, o Paquistão vai ajudar o Talibã a dominar, a mandar naquele território. Bom, o interesse da Índia, vocês, né, pelo que eu já expliquei aqui, já dá para entender que a Índia teria muito interesse em garantir um inimigo do Paquistão lá do outro lado, né, na fronteira oeste do Paquistão. Seria extremamente interessante para a Índia. E agora vamos a um outro país. Eu vou falar ainda do Irã e da Rússia, talvez depois eu faça outro vídeo para falar de outros países, mas o interesse do Irã é o seguinte. Quem se lembra do general Qassem Soleimani, que foi morto pelo serviço secreto americano, pelo exército americano, no início do ano passado? Foi no início do ano passado? Sou péssimo com datas, mas o que o Qassem Soleimani fazia era organizar a guerra de procuração do Irã. A guerra de procuração é quando uma potência usa grupos terroristas, estados menores, para entrar em conflito com outras potências de forma a não fazer isso diretamente e impedir a escalada do conflito. O Soleimani era o mestre desse teatro. E um dos maiores interesses dele era garantir que o Talibã voltasse ao poder no Afeganistão, para que o Afeganistão pudesse ser usado para fazer o terrorismo iraniano sem que o Irã fosse diretamente culpado. E vocês se lembram, os Estados Unidos, ocupando o Afeganistão, constituem uma ameaça muito grande ao Irã, que são frontalmente um dos maiores inimigos dos Estados Unidos hoje em dia. Dizem que a América é o grande satã do mundo, e por isso eles tinham o extremo interesse em financiar os talibãs, inclusive financiaram, armar os talibãs, tirar os Estados Unidos daquela região e ter lá uma base de operações seguras para os seus grupos terroristas fazerem o serviço sujo iraniano. Ou seja, lançar ataques contra Israel, lançar ataques contra outros grupos que seja do interesse islâmico destruir, seja do interesse iraniano destruir. Então esse é basicamente o interesse do Irã na região. E por último, vamos ao interesse da Rússia, que era muito maior e mais... havia um interesse russo maior naquela região no século XIX, quando houve um conflito entre a Rússia e a Inglaterra pelo Afeganistão, houve uma guerra de influência. Mas não vamos falar do século XIX, vamos falar de hoje, em que a Rússia é uma superpotência bélica, mas não é mais uma potência econômica global. Só que naquela região, na região da Ásia, a Rússia ainda é muito poderosa. E em todas as regiões existe esse conflito entre potências regionais, ou seja, a China e a Rússia
vão estar sempre brigando para ver quem manda na Ásia. O que aconteceu na Guerra Fria, que fez, inclusive, uma coisa que aconteceu na Guerra Fria que fez com que a China ganhasse muito poder, se tornasse uma potência econômica, foi que os Estados Unidos auxiliaram a China com sua indústria a se erguer, a se tornar poderosa, para que ela fizesse frente à União Soviética. Então, mesmo sendo dois comunistas, a China e a União Soviética, eles estavam em conflito pela influência na região, porque queriam a hegemonia lá na Ásia, queriam a hegemonia na região. Então, havia esse conflito. Hoje, o que acontece é que a Rússia e a China vão sempre estar competindo pela hegemonia na região. E a Rússia tem uma maneira extremamente, diria, incisiva e radical de garantir os seus interesses. Veja, por exemplo, na Síria, com o governo Assad. Usam arma química contra os rebeldes, fazem o diabo, bombardeiam cidades civis, parece que até usam napalm, pelo menos deram napalm para o Assad fazer o massacre dele lá contra civis, porque eles querem garantir os seus interesses na região. Então, qualquer interesse que a Rússia tenha para garantir lá no Afeganistão, eles vão tentar garantir com o máximo de força possível. É assim que a Rússia opera no cenário político global. Então a gente pode já esperar movimentos da Rússia na região se algo acabar entrando em conflito com seus interesses. O vídeo já está longo, 21 minutos, então eu vou acabar por aqui. Mas obrigado a quem assistiu, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Até a próxima, pessoal!